Espírito Santo, continue ministrando em cada coração. Nessa hora eu quero te clamar, Pai, que a Tua palavra ela venha como uma semente. Pai, que os corações eles possam estar sedentos, Deus. Não só, Deus, a nível do entendimento, mas a nível, Deus, da transformação. Pai, em nome de Jesus eu declaro o manifestar da Tua presença nesse lugar. Pai, que em nome de Jesus a Tua palavra ela venha como uma espada cortante de dois gumes, que traz revelação, que faça com que toda a escama dos olhos caiam, que faça com que tudo aquilo, Deus, aonde nós não conseguimos enxergar, venha a ser revelado, para que o Teu Espírito Santo possa entrar, transformar, modificar e nos levar, Deus, através da renovação da nossa mente, Deus, a sermos transformados para a honra e glória do Teu nome. Eu profetizo, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Quando nós temos esses momentos de liberdade no Espírito Santo, não dá vontade de sair, dá vontade de continuar. Mas nós entendemos também que Deus quer ministrar o nosso coração essa noite, através da Sua palavra. Que eu e você possamos abrir o nosso coração para receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem, amém? Nós temos falado e nós temos nos últimos cultos ministrado, né, e buscado de Deus algo que Deus vem falando ao nosso coração sobre crescimento espiritual, sobre alcançar a maturidade. E quando nós nos predispomos a buscar algo que vai além, que nos tira de uma zona de conforto, nós entramos numa posição, num lugar de guerra. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas toda vez que nós nos movemos para algo novo, ou toda vez que nós nos movemos para buscar algo mais intenso da parte de Cristo nas nossas vidas, na mesma intensidade que nós nos movemos, o inferno também se move para nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, nesse dia eu sei que não vai ser diferente, né? A gente sente uma atmosfera, Cristo trabalhando e ministrando, mas também sente uma resistência diante daquilo que Deus quer falar e ministrar. Mas eu queria que você ficasse nesse espírito, porque eu sei que crescimento e maturidade, gente, é um processo. E eu creio, eu acredito que é até Cristo voltar. Ou Cristo volta, ou o dia que nós partirmos daqui, nós não vamos talvez ter alcançado ainda a maturidade, mas nós vamos estar em busca dela. E mais importante do que alcançar, é nós estarmos com os corações desejosos a conhecer mais de Cristo, buscar mais dele, ser impactado pela presença dele, buscar transformação através da obra do Espírito Santo em nós. Amém? Nós entendemos que a obra não é a gente que faz, a obra está pronta e é através do Espírito Santo, de dentro para fora. E quando nós abrimos nosso coração para receber, então, Deus ele pode vir, tocar, mudar, transformar. E essa noite eu quero começar compartilhando com vocês um texto que está lá em Mateus, o capítulo 22, dos versículos 14 ao 21. Se você tem Bíblia ou se você no celular quer procurar, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 14 até o 21. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui e acolá, e há de passar. E nada vos será impossível.
Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui o cenário é um cenário desafiador para os discípulos, porque eles não conseguiram cumprir algo, fazer algo. E aí Jesus vem e diz: como vocês, ó geração incrédula, né? Até quando eu vou estar com vocês? E aí, no final dessa passagem, fala que essa casta de demônios não se expulsa senão com oração e jejum. E muitas vezes nós pensamos que alguns tipos, enfim, de demônios, ou algumas, só vão ser expulsos através do jejum e da oração. E não é bem isso que a palavra aqui está querendo dizer. O que a palavra aqui está querendo dizer é o seguinte: que é através da oração e do jejum que nós aumentamos a nossa sensibilidade espiritual. É através da oração e do jejum que nós aumentamos a nossa fé. O que fez com que os discípulos não conseguissem expulsar? O quê? A incredulidade, a falta de fé. O que fez com que eles não conseguissem, naquele momento, contribuir para a obra de Deus na vida desse menino foi a falta de fé. E aí nós entendemos que quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós nos colocamos nessa posição em busca disso, o Espírito Santo, então, ele é fortalecido em nós. Nossa visão em relação ao mundo espiritual, nossa sensibilidade, ela aumenta e automaticamente a nossa fé aumenta. E por que a fé aumenta? Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que de sorte a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pense comigo, Jesus estava com eles. Os discípulos andavam com Jesus. Eles ouviam a palavra da própria boca de Jesus. E mesmo assim, por falta de fé, eles não conseguiram cumprir algo. Assim é nas nossas vidas também. Se eu e você nós queremos ouvir a Deus, nós temos que parar para ouvir. Se eu e você nós queremos ter fé, porque a Bíblia diz que no nome de Jesus nós faríamos obras maiores. Mas para que eu e você nós sejamos um agente, para que eu e você nós sejamos os discípulos de Cristo nessa terra e possamos cumprir aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, nós também temos que nos mover numa posição e nos colocar diante de Deus num lugar de sacrifício, num lugar de busca, num lugar de intercessão, num lugar de transformação. Eles não puderam fazer nada ouvindo Jesus. E aí você, nós ouvimos palavras, e a pergunta que eu quero começar fazendo para você essa noite é: você tem ouvido Cristo? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido o Espírito Santo? Na sua casa, no seu trabalho, aonde Deus tem te colocado, você tem ouvido a Cristo? Porque se nós não ouvimos, nós estamos muito suscetíveis ao erro. Os discípulos não conseguiram cumprir aquilo que Deus queria, aquilo que Jesus tinha ordenado, porque não creram. E aí, diante disso, nós precisamos entender, eu e você, o tempo que nós temos vivido. E nós temos falado muito sobre isso. Nós temos vivido tempos de guerra. Quando o soldado vai para a guerra, ele vai sem capacete? Quando o soldado vai para a guerra, ele vai sem arma, sem munição? Muitas vezes nós temos ido para a guerra despreparados. Muitas vezes nós temos ido para as batalhas despreparados. E aí nós sofremos prejuízo. E um cuidado que nós temos que ter é que muitas vezes Deus ele começa a nos dar vitória em algumas áreas da nossa vida. E se nós formos olhar historicamente, muitos povos que ganharam uma batalha, logo depois eles perderam também. E sabe por que eles perderam? Porque depois de uma vitória, nós nos acomodamos. Depois de uma vitória, nós nos achamos e nos colocamos numa posição de que conquistamos de conquista, e aí o próximo passo é a derrota. Então nós temos que ter muito cuidado, meus queridos.
e abrir o nosso entendimento e nos preparar para as batalhas que nós vamos enfrentar. E se nós temos falado de crescimento espiritual, se nós temos falado de mais de Jesus, se nós temos falado de maturidade, nós precisamos nos colocar numa posição de aprendizado. Nós precisamos nos colocar numa posição de intimidade. Nós precisamos nos colocar numa posição de preparo. Para quando vir as guerras, quando surgir as situações, quando começarem a surgir as batalhas, nós não venhamos a cair. E a Bíblia fala que o estado da pessoa, o segundo estado da pessoa, quando o espírito sai, ele é pior. Muitas vezes Deus nos liberta de algo. E por nós não observarmos e não nos colocarmos na brecha, a nossa segunda situação é pior do que a primeira. E é por isso que a gente vê muita gente se desviando, é por isso que a gente vê muitas pessoas deixando a fé, é por isso que a gente vê muitas famílias, às vezes relacionamentos, casamentos, indo por água abaixo. Porque não se colocam nessa posição de reconhecimento. E Mateus capítulo 22, o versículo 29 diz que Jesus, porém, respondendo, lhe disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que a Bíblia fala que a letra mata, o Espírito vivifica. Não adianta eu e você conhecermos as Escrituras se nós não usufruirmos da presença de Cristo, se nós não vivermos na prática aquilo que nós temos aprendido. E minha oração essa noite é para que, diante de um assunto que é tão conhecido, porque esse assunto que eu vou ministrar essa noite, ele é muito conhecido. Talvez muitos aqui não praticam, mas ele é um assunto muito conhecido. Mas às vezes, por ser algo tão conhecido, que nós conhecemos tanto, nós ignoramos, nós desprezamos. E eu vi essa semana uma pessoa mais idosa, uma mulher de fé, conhecida no Brasil inteiro, e que ela fala que um dos problemas dessa nossa geração, da geração atual, é que porque a geração anterior pagou um alto preço, a nossa geração recebeu tudo pronto. E por receber tudo pronto, não tem valorizado aquilo que Deus tem derramado. Por ter recebido tudo pronto, não tem se colocado numa posição de guerra. Por receber tudo pronto, não tem se colocado numa posição de adoração. Por receber tudo pronto, não tem se encurvado diante de Cristo, lamentado e chorado. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu ouvirei do céu, eu sararei a vossa terra. Se nós nos humilharmos, Deus sara a nossa terra, a nossa família, a nossa casa, o nosso país. Mas tem que haver um mover da igreja em direção àquilo que é do alto, que é verdadeiro e que é sincero. Porque enquanto nós não nos colocarmos nessa posição, nós vamos fraquejar. E nós precisamos ser chacoalhados pelo Espírito Santo. A nossa geração e a geração um pouco mais nova do que nós precisa ser chacoalhada para começar a voltar a umas práticas que nós deixamos de lado como igreja. E é por isso que nós não ouvimos mais falar sobre algumas coisas. Por isso que nós precisamos voltar às disciplinas espirituais. No final do ano passado, nós começamos a falar sobre disciplinas espirituais. Nós tivemos um dia aqui, um momento de vigília. Esse ano nós vamos ter pelo menos 2 ou 3 vigílias aqui. E por que nós vamos ter? Porque nós temos entendido que ou nós voltamos para a disciplina espiritual. E disciplina não é algo bom de ouvir, porque exige esforço, exige dedicação, exige romper com algumas coisas, com conceitos, com preconceitos. Exige foco, exige perseverança, exige resistência. Mas é através das disciplinas espirituais que nós somos fortalecidos. Amém? E essa noite, Deus colocou no nosso coração, nós vamos falar provavelmente hoje e no próximo final de semana, sobre jejum. Eu não vou perguntar quem aqui já jejuou alguma vez. Não por saúde do corpo, tá? Jejum espiritual. Mas o fato é que quando eu olho para trás, e eu lembro da minha infância, eu ouvia muito essa palavra. E não só ouvia ela, eu ouvia muitas pessoas ao redor praticando jejum.
E hoje em dia, gente, é um assunto que a gente não fala mais, infelizmente, ou fala muito pouco. E não é só sobre falar, mas é sobre se colocar nessa posição de começar a praticar. E por que nós vamos falar hoje? Porque se nós temos entendido que nós precisamos ser maduros e espirituais, se nós precisamos crescer, nós precisamos jejuar. E no fim dessas palavras, nós vamos entrar com um jejum coletivo como igreja. Para que nós venhamos vencer algumas coisas, para que nós venhamos a nos preparar para aquilo que Deus tem. Amém? Jejum é uma das ferramentas bíblicas para vencer no mundo espiritual. Às vezes a gente se pergunta, Deus, por que eu estou enfrentando tanta coisa? Por que isso na minha vida? A pergunta é, o que eu e você nós temos feito para vencer aquilo que tem nos vencido? Que posicionamento nós temos tomado? Eu quero vitória, mas eu não oro. Eu quero vitória, mas eu não jejuo. Eu quero vitória, mas eu não pago um preço. Todo bônus tem um ônus. Ou nós pagamos um preço, ou a próxima geração vai sofrer algumas consequências e algumas coisas que não precisariam. Ou nós vencemos a nossa geração algumas coisas para que não continue passando de geração em geração. Ou nós vamos ver prejuízos ali na frente. E a palavra jejum no grego, ela significa anesteia, que deriva de negação. E diestio, que significa comer. Então, de uma forma bem simplória, porque às vezes surgem muitas dúvidas em relação a jejum. Jejum é não comer. O que é o jejum bíblico? Jejum bíblico é não comer. Talvez você já ouviu várias pessoas falando de jejum de redes sociais, jejum disso, jejum daquilo. Biblicamente falando, você não vai encontrar na Bíblia esse tipo de jejum. Nós entendemos que é sim uma abstinência alimentar. Então, se eu e você queremos jejuar, nós temos que nos abster de alimento. Nós temos que parar, nós temos que não comer. E sim, eu posso fazer jejum de alimento e mais de alguma coisa, complementar. Mas o jejum espiritual, o jejum que Deus nos pede, o jejum que nós como igreja entendemos, é o jejum de comida. É não comer. O resto são propósitos complementares. Então, a partir de hoje, jejum, o que é jejum? É não comer. De uma forma bem simples, não comer. E por que nós jejuamos? Qual é a essência do jejum? A essência do jejum é buscar a Deus. Muitas vezes nós somos roubados porque nós jejuamos por algo. Eu vou fazer um jejum. Por que tu vai fazer um jejum? Eu vou fazer um jejum porque eu quero alcançar tal coisa. Eu vou fazer um jejum porque eu quero mais disso. Quando a essência do jejum, quando nós nos predispomos a jejuar, é para buscar a Cristo, é para buscar mais de Deus nas nossas vidas. Olha o que diz lá em Daniel, aqui é Daniel falando, capítulo 9, versículo 3. Eu, Daniel, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Então Daniel aqui expressa que ele se voltou para Cristo através da oração, através do jejum, porque ele queria mais de Deus. Porque ele precisava ser fortalecido em Cristo. Esse era o objetivo, esse era o propósito, essa era a essência. Daniel queria mais de Cristo na sua vida. E eu acho um tanto peculiar como nós muitas vezes nos predispomos a pagar um alto preço pelaquilo que nós gostamos. Há um tempo atrás nós tivemos um vôlei na sexta-feira que choveu muito. Era muita água. E todo mundo falou assim, nós vamos pro vôlei com água assim mesmo. E era água assim, era de... Ninguém deixou de ir. Pelo contrário, todo mundo aproveitou e curtiu. E tá tudo bem, é tudo ótimo isso. Mas a predisposição que nós temos para as coisas dessa terra não é a mesma predisposição que nós temos para as coisas do reino. A predisposição que nós temos em buscar as coisas dessa terra não é a mesma predisposição que nós temos para alcançar uma maturidade, um crescimento espiritual. E por que não é? Porque não alimenta a nossa carne. Alimenta o nosso espírito. E é por isso que a carne milita contra o espírito, tem uma guerra.
Toda vez que nós nos colocamos nessa posição, nesse lugar de clamar para Cristo, de pagar um preço, existe uma guerra. Eu sempre falo que muitas vezes eu fui ler a Bíblia e eu apaguei. E quando eu acordava, a Bíblia estava em cima de mim. Por que isso acontecia? Porque se eu pegar um livro que alimenta a minha carne, eu vou ler o livro inteiro e não vou dormir. Mas se eu pegar a Bíblia e começar a ler algo que está me edificando, movendo no mundo espiritual, transformando a minha vida, vem o sono. Quem já teve essa experiência? Então nós precisamos nos mover para aquilo que é de Deus. Nós precisamos começar a pagar um preço. E Apocalipse 21:6 diz o seguinte: disse ainda, lá no final da Bíblia: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Se eu e você queremos beber mais de Cristo, se eu e você queremos mais dessa fonte, nós precisamos ter sede. Sem sede, não jorra. Deus está pronto. Ele quer derramar da água dele, Ele quer derramar da vida dele em nós. Mas a palavra é muito clara. Eu sou o começo, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou água, eu sou vida, mas eu só vou jorrar para quem tem sede. Eu não vou desperdiçar a água. Isso é tão sério, gente. Se você não tem sede de Cristo, começa a clamar assim: Pai, eu quero ter sede de Ti. Espírito Santo, me ajuda a ter sede pela presença de Cristo na minha vida. Me ajuda a ter sede, me ajuda a desejar ardentemente, me ajuda a sentir assim como eu sinto quando eu estou com sede natural. Eu senti essa necessidade das coisas espirituais na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu lar. Não tem outro lugar de vida, gente. E o que o jejum não é? E aí se criou uma mentalidade errada. Jejum não é uma moeda de troca. Jejum não é barganha. Eu vou jejuar para receber algo. Jejum não é um meio de coagir a Deus. Eu só vou praticar o jejum porque eu preciso algo. Eu só vou praticar o jejum porque eu quero algo. Eu só vou praticar o jejum porque isso está acontecendo na minha vida. Isso está acontecendo na minha vida e eu preciso mais de Deus. Eu preciso ter sensibilidade espiritual e por isso eu vou jejuar. Não, eu vou jejuar porque eu amo a Deus, porque eu quero mais de Deus. E automaticamente isso vem como consequência. Então eu e você, nós temos que parar de barganhar com Deus as coisas. Se nós queremos ser maduros, nós temos que parar de barganhar e querer mais. Porque nós ouvimos a palavra semana passada no domingo: o bebê é aquele que só quer para si. Bebê, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Só que quando nós nos tornamos maduros, nós buscamos a Deus pelo aquilo que Ele é na nossa vida. Não pelo aquilo que Ele nos dá. Sabe, a pior coisa que tem num pai é quando um pai sabe que um filho procura... Uma das piores coisas, quando um filho procura o pai porque ele quer algo, não porque ele deseja estar com o pai. E daí ele chega assim e fala: pai, sabia que eu te amo? Eu também te amo. Tu me dá tal coisa? Já aconteceu com os pais aqui isso? Comigo já aconteceu. Eu queria comprar tal coisa. Barganha. Eu digo que eu te amo porque eu desejo algo. Eu jejuo porque eu quero algo em troca. E aí nós temos que orar. Acho que foi o salmista que falou: sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos o que está dentro do nosso coração. E muitas vezes é isso que está dentro do nosso coração. Essa barganha. Essa negociação com Cristo. Nós oramos porque nós queremos algo em troca. Nós oramos porque nós precisamos de algo. Quando está tudo bem,
quando nós recebemos aquilo que nós queríamos, nós paramos de orar, nós paramos de jejuar, nós paramos, parece que o nosso amor por Deus se desvai. Jejum não é ostentação. Olha o que diz lá em Mateus 6, do 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Gente, Deus olha o nosso coração. Deus olha a nossa intenção. Então não adianta acabar o culto hoje, nós saímos por aquela porta, e no dia de amanhã nós começarmos a jejuar. Se o nosso coração não for um coração que compreendeu, que entendeu, um coração amável, que deseja mais de Cristo. Se for para mostrar para os outros, olha como eu jejuo, olha o que eu estou fazendo, olha o preço que eu estou pagando, de nada vale. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós abençoamos as pessoas e espalhamos para os outros que nós abençoamos porque nós queremos reconhecimento? Nós não abençoamos porque o Espírito Santo conquistou o nosso coração e nós sentimos a dor pelo nosso irmão. Nós abençoamos porque nós queríamos mostrar, ó, quão bom nós somos. E a Bíblia diz que só teve um que foi bom. Foi Deus. Nós temos que sair dessa posição. E quanto mais de Cristo nós temos, nós começamos a entender João 3,30, que diz: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Eu vou jejuar, porque Cristo tem que crescer e eu tenho que diminuir. Eu vou jejuar, porque eu amo a Deus e eu quero mais de Cristo. E eu tenho que diminuir e Ele tem que crescer na minha vida. Jejum é adoração. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 2, dos versículos 36 a 37. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejum e oração. 84 anos. Aquelas irmãs, como eu falo de vez em quando, que a gente não vê mais hoje em dia. Do cabelinho branco, mulher de oração, quando a gente era pequeno, né? Quem já teve a experiência de se encontrar com essas irmãs? E a pergunta que é, quando nós estamos levantando uma geração de Anas, será que eu e você temos que nos colocar nessa posição de adorar o Senhor com jejum, com oração? Ou nós temos vindo para o culto, aberto a nossa boca e cantado músicas, louvores, achando que só isso é suficiente, achando que isso é adoração, achando que isso é mais do que nós podemos dar? Cultuar, gente, significa sacrifício. Sacrificar algo para Deus. O que eu e você estamos sacrificando? O que está nos custando amar Deus? O que está nos custando ser cristãos? O que está nos custando? Que tipo de adoração tem saído da nossa vida? Que aroma nós temos exalado? Quando eu jejuo, eu sacrifico a minha carne. Jejum é mortificar a carne. Jejum, ele vai nos potencializar, ele potencializa a mortificação da nossa carne, dos apetites, dos prazeres, para nos levar a aspirar as coisas celestiais. Então, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu mortifico a minha carne, mais eu me volto para as coisas de Cristo. Eu e você precisamos entender, gente, que jejum é espiritual. Queria que você pensasse aí no seu lugar, quantas vezes na sua vida você jejuou? Quantas vezes você se colocou nesse lugar de adoração? Se você nunca fez, hoje está sendo apresentado para você uma arma que vence no mundo espiritual. Romanos 8, 13 diz que
Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Se nós queremos vida de Cristo em nós, se nós queremos mais vida, nós precisamos jejuar. E talvez você se questione assim, tá, mas biblicamente jejum é uma ordenança? Não, jejum não é uma ordenança. Jejum não é uma ordenança. Você não vai encontrar na Bíblia jejum como uma ordenança. Mas se você ler a Bíblia, você vai entender os feitos, aquilo que aconteceu quando o povo jejuava, quando homens e mulheres de Deus jejuavam, quando Jesus jejuou. E quando nós começamos a jejuar e mortificar a nossa carne, as outras coisas elas vêm como consequência. E o que quer dizer com isso? Você vai emagrecer também. Vai. Vem como consequência. Coisa boa, né? É consequência, mas não é o propósito. É parte do resultado, mas não é o propósito. Eu vou ter mais disposição. E isso, gente, agora tem se falado de jejum cientificamente, porque existem médicos que entenderam a importância do jejum. E talvez a palavra jejum tenha sido falada como nunca antes, pelos seus benefícios ao corpo humano. Mas nós estamos buscando benefícios espirituais. E como consequência, o nosso natural, afinal nós somos templo do Espírito, eu e você, nós somos templo do Espírito, o Espírito Santo habita em nós. Então, quando nós praticamos algo espiritual, o nosso corpo também é beneficiado, porque nós somos templo do Espírito. Cristo cresce em nós, modifica a nossa estrutura, porque nós somos fortalecidos na rocha. Jejum é desintoxicação. Quem já fez jejum sabe que os primeiros 2 dias são os mais difíceis, mas depois que você começa, depois do segundo dia, começa a melhorar. E por que começa a melhorar? Porque o corpo ele já entrou num processo de desintoxicação. E assim também, espiritualmente, é a mesma coisa. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 11, do 39 ao 40. Mas o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Aqui eram os fariseus. Eles queriam limpar por fora, mas não queriam ser transformados por dentro. Aqui é o religioso. E vencer a religiosidade, gente, não é fácil. Não adianta nós nos mudarmos por fora. Nós temos que mudar por dentro. E quando nós jejuamos, algo dentro de nós começa a ser transformado. Porque é o nosso interior que começa a ficar limpo. Sabe, a podridão que é dentro de nós começa a ser espremida. Porque nós começamos a dar vazão para o Espírito Santo. E não adianta jejuar sem orar, tá? Na verdade, se nós estamos nos abstendo de alimentação, então o tempo que nós comeríamos, o que nós vamos fazer? Orar. O tempo que nós iríamos comer, o que nós vamos fazer? Buscar mais de Cristo, ler a palavra. O tempo que nós iríamos comer, nós vamos se deleitar na presença de Jesus. Então, através do jejum, nós naturalmente começamos a eliminar, e espiritualmente começamos a eliminar as obras da carne. A carne, ela começa a enfraquecer. Jejum é substituição alimentar. Já parou para pensar isso? Que jejum é substituir uma alimentação? Substituição alimentar é quando eu troco algo que não é bom e coloco no lugar algo que seja parecido e que tenha os mesmos nutrientes, mas não tem nada de ruim, não é isso? Assim é no reino de Deus. Quando eu jejuo, eu estou substituindo, eu não estou parando de comer, eu estou substituindo a minha alimentação. Por que eu estou substituindo? João capítulo 6, versículo 32 ao 35. Jesus lhes disse: em verdade eu lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede.
Quando eu jejuo, gente, eu substituo a minha alimentação por Cristo. Eu me alimento do pão da vida. E aí eu tenho todos os nutrientes que eu preciso. Mesmo que a minha carne está fraca, meu espírito está sendo vivificado. Eu começo a me fortalecer naquilo que eu não imaginava. Eu começo a ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Eu começo a reconhecer quem eu sou e quão podre eu sou. Eu começo a ver o que há em mim. Eu começo a reconhecer e levar para Cristo e se arrepender dos meus pecados. Porque tem muitos de nós que têm orado por perdão dos pecados, mas não têm se arrependido. E Jesus falou, vai e não peques mais. Tem uma diferença entre pecar e pedir perdão e entre pecar e se arrepender. Se arrepender é uma obra do Espírito Santo em nós. Pedir perdão, eu e você podemos abrir a nossa boca e pedir perdão, mas é só da boca para fora muitas vezes. Ou para termos uma consciência limpa. Eu pedi perdão. Daqui a 10 dias está fazendo igual. Porque só pediu perdão. Foi só a nível do entendimento, foi só a nível da palavra, não foi a nível de Cristo, não foi uma obra de dentro para fora, não foi o Espírito Santo que transformou, não teve arrependimento, porque estava mais na carne do que no Espírito. Romper algumas barreiras exige esforço. O pecado na nossa vida, ele é como se fosse um muro que vai sendo construído. Eu vou colocando um tijolo hoje, eu coloco um tijolo amanhã, e eu vou colocando. E o tempo vai passando, e aquele muro vai ficando alto. Antes eu enxergava Cristo, agora chegou numa altura que eu já não enxergo mais. E para quebrar com essa barreira, eu preciso tomar algumas atitudes na minha vida. E uma delas é o arrependimento. Que aí possamos clamar para Jesus, para que em nós haja um verdadeiro arrependimento genuíno. Para que nós não venhamos a desperdiçar a obra de Cristo em nós, nem aquilo que Deus quer fazer. E que nós tenhamos fome de Deus. Seja muito sincero com você mesmo. Você tem fome de Deus hoje? Pensa aí no seu lugar, você tem fome de Deus? Estou falando de fome mesmo, tá? Você tem fome de Deus? Que você acorda de manhã e você entende que você precisa. Que você almoça e você entende que você precisa. Que você vai dormir e você entende que você precisa mais. Abre a sua boca essa noite, se você não tem ainda, e clama para o Espírito Santo, diz, Espírito Santo, eu quero mais do pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Que pagou um preço de cruz pela minha vida. Eu quero mais desse pão. Eu quero esse alimento. Eu quero mais desse alimento. Eu não sei viver sem esse alimento. Eu preciso desse alimento. E talvez você se pergunte, mas se eu não jejuar, eu vou estar pecando. Se eu não jejuo, eu pequei. Se eu não tenho jejuado, eu estou pecando. Se eu não jejuar, eu vou pecar. Não, você não vai pecar. Você vai perder. Você não está pecando, você está perdendo. Não é um pecado, mas você vai perder. Sabe por que você vai perder? Salmos 25:14 diz que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Você está perdendo porque às vezes Deus quer revelar segredos para a sua vida. Deus quer revelar propósitos para a sua vida. Deus quer te levar para um outro lugar. Deus quer te dar algo novo. E porque você não está pagando um preço, porque você não está jejuando, porque você não está se colocando nessa posição de adoração, porque você não está orando, porque você não tem se colocado nessa posição de soldado, de entendido a guerra que você tem vivido e de pagado um preço, você tem perdido. Sabe, gente, nós temos talvez perdido o melhor de Deus por não ter pago um preço. A gente paga preço para tantas coisas, por que nós não vamos nos render a Cristo? A pergunta que nós deveríamos fazer é o que eu e você nós estamos buscando como cristãos? O que nós estamos fazendo? Nós deveríamos estar fazendo isso, imitando a Cristo. 1 Coríntios, Paulo falando 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo entendia isso, que ele desejava ser mais parecido com Cristo.
E ele falava para os outros, aqueles que ele estava discipulando, aqueles que estavam andando com ele: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vocês acham que Paulo jejuava? Vocês acham que Paulo pagava um preço? Vocês acham o que Paulo desejava? A ponto de falar: me imitem, como eu estou imitando a Cristo. A pergunta não é se eu estou pecando, a pergunta é porque eu não estou fazendo aquilo que Jesus fez. Porque se eu quero ser um pequeno Cristo, se eu quero me tornar parecido com Cristo, eu tenho que imitar Ele. Jesus, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala. E depois ele foi tentado pelo diabo. Jejum, volto, não é uma ordenança, mas é um espelho. Se Jesus, que era Jesus, ele jejuou, por que eu e você não jejuamos? Se ele jejuou para vencer o diabo, por que eu e você não jejuamos? Sabe por que nós não jejuamos? Porque nós queremos o resultado, nós não queremos o preço. Quem já jejuou sabe o quão desconfortável é parar de alimentar a carne. O quão desconfortável é pagar um preço. E quando nós nos colocamos nessa posição, o diabo sabe, ele traz a tentação. Mas é nessa posição que nós somos vitoriosos. É nessa posição que nós nos colocamos nesse lugar de adoração e de busca. E de reconhecimento. E por fim, jejum demonstra a saudade do noivo. Será que eu e você desejamos que Cristo volte? Se Cristo voltasse hoje, como estaria a nossa vida? Para onde nós iríamos? Jejum expressa a saudade do noivo. A noiva é a igreja, e eu jejuo porque eu amo a Deus, porque eu quero mais de Cristo, porque eu quero mais da presença dEle, porque eu tenho saudade. Olha o que Jesus falou. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram dizer-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e não jejuam os teus discípulos? Os religiosos questionaram Jesus e ele responde: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto eles estão com o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão e que lhes será tirado o esposo. Então jejuarão naqueles dias. Jesus estava com eles, os discípulos não precisavam jejuar, porque eles estavam se alimentando do pão. Eles tinham o pão, para que eles iriam jejuar? Se eles já tinham feito, eles tinham acesso à presença, eles estavam vivendo na presença. Eles adoravam Jesus ali. Mas Jesus fala para os religiosos: eu vou partir. Minha noiva vai ficar. E quando eu partir, então eles vão jejuar. Então um convite que eu queria fazer para você essa noite é que se você ainda não despertou para essa disciplina espiritual, se você ainda não entendeu o quão importante é que eu e você nós possamos abrir o nosso coração e começar a buscar algo mais profundo com Cristo. Porque não adianta só eu falar que eu quero crescer se eu não busco. Você pode se colocar em pé? Qual tem sido a tua expressão de amor por Cristo? Como hoje você expressa adoração a Jesus? Como hoje você reconhece aquilo que Cristo tem feito na sua vida? Gente, eu não sei se você percebe isso, mas se você brota esse senso de urgência, se isso chacoalha você, se você olha para isso e começa a identificar que, opa, eu não posso ficar para trás, eu preciso me aproximar de Jesus. Opa, eu não estou com saudade do noivo. Eu não estou fazendo a minha parte. Sabe, não vamos ser como os hipócritas. Não vamos ser como os religiosos. Não vamos ser como os fariseus que vêm para a igreja. Que vêm para cá para abrir a boca, cantar e dizer assim: mas eu tenho ido. Eu tenho cantado. Eu tenho louvado. Eu tenho orado. Mas o que eu tenho feito na intimidade com Jesus? O que eu tenho feito na minha casa? O que eu tenho feito naquele lugar secreto? Será que Deus me conhece no lugar secreto? Será que Ele conhece a minha vida? Será que Ele conhece as minhas fraquezas? Será que Ele conhece as minhas dores? Será que Ele conhece o meu orgulho? Será que Ele conhece a minha arrogância?
Será que lá eu tenho expressado o quanto eu amo a Cristo? Ou eu estou querendo só receber e não tenho dado nada? Porque dar um louvor é muito pouco. Abrir a boca e cantar uma música é muito pouco. É muito pouco. Deus quer transformação nas nossas vidas, Ele quer mais. Ele não quer um espacinho, Ele quer todo. Sabe, durante muito tempo na minha vida eu fui tratado e foram tratadas as coisas em mim de fora para dentro. E graças a Deus pela misericórdia de Cristo eu conheci um caminho que me levou a reconhecer aquilo que estava dentro e não aquilo que estava fora. Isso não quer dizer que agora eu sou vitorioso, não. Isso quer dizer que eu preciso mais e mais e mais. E quanto mais eu me entrego, quanto mais eu reconheço, mais eu desejo. Jesus pagou um alto preço, e eu e você queremos mais de Cristo, e crescer nós precisamos pagar um preço também. A Bíblia diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O preço que Jesus pagou é o mesmo preço que foi nos oportunizado. A morte agora não é física, mas é a morte da nossa carne. Não é uma morte natural, mas é morrer para nós mesmos. E o jejum é uma ferramenta para isso. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu sinto te fazer uma oração de reconhecimento. Porque, sinceramente, meus irmãos, eu acho que nós não jejuamos como igreja. Isso não é um julgamento, tá? Isso é algo que o Espírito Santo agora tem colocado no meu coração. Eu não conheço a vida de vocês no secreto. Deus conhece. Mas eu sinto, nesse momento, que nós precisamos nos colocar numa posição de avançar. Que nós precisamos começar a pagar um preço. Se nós precisamos começar a negar nós mesmos, nós precisamos começar a pegar a nossa cruz, nós precisamos começar a caminhar para esse lugar. E eu tenho uma convicção, nesse caminho muitos vão negar, muitos não vão querer, muitos vão falar, é demais para mim, eu não quero pagar esse preço. E tá tudo bem, mas nós vamos caminhar para o alvo. Nós temos posto a mão no arado e nós não podemos olhar para trás, a palavra fala. Aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. O convite é para levar a cruz, esse foi sempre o convite. Jesus, Ele ama. Ele ama, Ele é amor, a expressão maior de Cristo. Ele é amor. Mas Ele nos colocou o preço que nós teríamos que pagar. E talvez essa palavra não é tão espiritual, dependendo do seu olhar. Mas ela pode mexer na sua estrutura. Ela tem condições de transformar a sua vida. Ela tem condições de ir lá dentro e mudar o seu destino. Porque não é sobre você, é sobre buscar a Deus, a essência. Ou seja, é uma expressão de amor a Deus. Eu quero mais de Ti. Vem e transforma a minha vida.